Olá, nós somos do segundo Etim ADM e vamos apresentar estudos literários, contendo realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Esperamos que aproveite. Momento histórico, realismo. Para a literatura, costuma-se postular como marca inicial do realismo o romance de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, publicado em 1857. Essa segunda metade do século XIX foi marcada pela consolidação da burguesia no poder com os avanços tecnológicos da segunda revolução industrial, surgimento do aço, a descoberta do petróleo, da eletricidade, etc. O desenvolvimento científico-tecnológico foi o estandarte do período, que tem como evolucionismo, tabela de elementos químicos, invenção da lâmpada elétrica, do telefone, do carro a gasolina, do rádio, e entre muitos outros exemplos e descobertas e bens industrializados que modificaram a maneira como os seres humanos viviam e interagiam com o meio. O cientificismo também conduziu às correntes filosóficas da época, em especial o positivismo, doutrina fundada por Auguste Comte, que propunha a criação da física social, isto é, uma análise da sociedade que seguisse os métodos das ciências exatas e biológicas. As novas indústrias que surgiam tinham sua capacidade produtiva aumentada. Era o início do capitalismo financeiro. E a intensificação da manufatura industrial gerou a massificação das cidades. Condições de emprego degradantes, longas jornadas de trabalho, baixos salários e oferta de mão de obra maior do que a demanda inspiraram outra concorrente filosófica do período, o socialismo postulado por Karl Marx. No Brasil, o reinado de Dom Pedro II, iniciado em 1840, explodiu em tensões políticas entre liberais, que defendiam maior autonomia das províncias, e conservadores, que requeriam um governo imperial mais forte e centralizado. De 1864 a 1870, aconteceu a Guerra do Paraguai, longo conflito que destruiu a nação paraguaia e enfraqueceu a monarquia brasileira, provocando também uma crise econômica que fortaleceu os ideais republicanos. A abolição da escravatura finalmente ocorreu em 1888, sendo o Brasil o último país do mundo a abolir a mão de obra escrava. Os negros recém-libertos não tinham direito à terra e nem ao trabalho assalariado na lavoura, destinado aos imigrantes europeus, cuja entrada no país foi facilitada em prol do processo de branqueamento da população. Podemos citar como características do realismo o objetivismo, o descritivismo, o compromisso com o real, a denúncia da hipocrisia humana, injustiças sociais, o retrato da mulher com qualidades, mas também defeitos, enfoque nos aspectos psicológicos, o herói problemático, amor subordinado aos interesses, materialismo do amor, a apresentação dos costumes e valores da classe média, universalismo e críticas aos costumes da burguesia. A linguagem do realismo é definida principalmente como objetiva. Sofre influência direta das produções literárias do século XIX, quando os autores buscavam seguir a tendência da filosofia, provinda do positivismo e da ciência. Os escritores do realismo escolheram não usar a subjetividade como forma de expressão, e por isso a linguagem do realismo é considerada clara, direta, universal, impressoral, realista e culta. E por esse motivo, a linguagem do realismo faz uma oposição direta à linguagem do romantismo. Outro ponto importante é que a linguagem ficou marcada também pela apresentação de personagens com uma característica mais humana. Os artistas escreviam pensamentos, sensações, sentimentos, anseios, devaneios e questionamentos dos personagens de forma clara e verdadeira. Autores e obras do realismo Portugal. Essa de Queiroz. O crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, o Mandarim e a Relíquia. Cesário Verde, a Débrio, a Força, Cadências Tristes, Deslumbramentos, Embertis e Flores Velhas. Vialho de Almeida, A Cidade do Vício, O País das Uvas, Contos e Guerra Junqueiro, A Musa em Férias. Autores do realismo no Brasil. Aloísio Azevedo, O Mulato, Casa de Pensão, O Cortiço, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro. Raul Pompeia, As Joias da Coroa, Uma Tragédia no Amazonas, Canções sem Metrô e o Ateneu. Momento histórico, naturalismo.
O naturalismo surgiu em uma Europa imersa em profundas transformações econômicas, políticas e sociais. O século XIX foi marcado por dois grandes eventos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O marco de fundação dessa nova estética foi a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro provocou polêmica, pois contrariava o pensamento de que vinha sendo defendido até então, ou seja, o criacionismo. Dessa forma, em oposição à ideia de que a humanidade era uma criação divina, Darwin comprovou que, assim como os outros seres vivos, o ser humano é resultado de um processo de evolução. O darwinismo foi uma influência primordial no naturalismo, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos: a conclusão de que o ser humano é um animal igual a qualquer outro, sem nada de divino, e o entendimento de que as espécies mais bem adaptadas sobrevivem no processo de seleção natural, enquanto outras sofrem extinção. Como consequência ou distorção das teorias de Darwin, surgiu a expressão darwinismo social. Com a crescente industrialização, surgiram os primeiros centros urbanos. Já com a consolidação do capitalismo financeiro, a sociedade foi dividida entre burguesia e proletariado, classe de trabalhadores que operavam o maquinário industrial. Nesse cenário, surgiram as teorias socialistas de Karl Marx, cuja perspectiva classicista influenciou diretamente a estética naturalista. Com o advento da Segunda Revolução Industrial e o desenvolvimento das novas invenções e descobertas, consolidou-se na Europa o cientificismo. Dessa forma, a metodologia de ciências naturais foi considerada a principal maneira de compreender a realidade. O naturalismo no Brasil teve seu início no século XIX, influenciados por escritores europeus. Os escritores brasileiros passaram a enxergar a literatura como instrumento de denúncia social, não apenas entretenimento para a classe média e para a elite brasileira. No naturalismo, nós temos características como a visão determinista, a animalização dos personagens, objetivismo científico, sexualização do elemento feminino, impessoalidade, descritivismo, foco no coletivo, valorização dos aspectos biológicos, despreocupação com a moral e um romance científico experimental. A linguagem do naturalismo no Brasil teve marco inicial com a obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. O naturalismo surgiu como uma ramificação do realismo, e por esse motivo, essas escolas literárias possuem muitas características similares. Ambas as linguagens possuem cunho crítico, têm o mesmo foco, porém voltado para públicos diferentes. Enquanto a linguagem do realismo buscava criticar a burguesia, a linguagem do naturalismo critica a classe baixa. Ambas fazem uma observação ao organismo social. O naturalismo trabalha também com a animalização do homem, no que diz respeito ao sentir, aos desejos, aos cheiros e a outros aspectos. Naturalismo, autores e obras, Portugal. Elsa de Queiroz. O Mistério da Estrada de Sintra, O Crime do Padre Amaro e a Tragédia da Rua das Flores, Francisco Teixeira de Queiroz. Os Meus Primeiros Contos, Amor Divino e Os Noivos, Júlio Lourenço Pinto. Margarida, Vida Tripulada e Esboços do Natural, Abel Botelho. Claudina, O Barão de Lavras e Os Vencidos da Vida. Autores e obras, Brasil. Aloysio Tranquedo, Belo Gonçalves de Azevedo. O Mulato, A Casa de Pensão, O Cortiço. Adolfo Ferreira Caminha, Voos Incertos, Anomalista, O Bom Crioulo. Herculano Marco, Inglês de Souza, O Coronel Sagrado e o Missionário. Momento histórico, Parnasianismo. O parnasianismo é um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e naturalismo, no final do século XIX. De influência e tradição clássica, tem origem na França. Seu nome Parnasse contemporâneo, de antologias publicadas em Paris a partir de 1866, o Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e as musas da poesia na mitologia grega. Em 1882, As Fanfarras de Teófilo Dias é a obra que inaugura o parnasianismo brasileiro, movimento que se prolonga até a Semana da Arte Moderna em 1922. O fato de parnasianos interpretarem o mundo de forma cientificista e positivista resulta do período em que esteve inserido, época de muitas invenções e avanços que traziam mudanças não só à economia, mas que transformavam a mentalidade das pessoas. Isso porque a valorização da ciência rompe com o subjetivismo, marca da escola literária anterior, o romantismo.
Em Portugal, o parnasianismo não foi um movimento muito importante. As características mais significativas foram somente no Brasil e na própria França, onde se originou o movimento literário. No Brasil, foi a partir da década de 1880 que abriu-se para a poesia científica, a socialista e a realista. As primeiras manifestações da reforma que acabou por se canalizar para o chamado parnasianismo. O movimento parnasianismo no Brasil teve maior destaque do que nos países da Europa, sendo que no Brasil o parnasianismo não seguiu todas as características do parnasianismo francês. Algumas das características do parnasianismo são arte pela arte, apego à tradição clássica, formas poéticas tradicionais, preciosismo lexical, descritivismo, objetivismo, racionalismo e universalismo, gosto pela mitologia greco-latina e erotismo. A linguagem do parnasianismo era baseada na objetividade, descrição minuciosa e perfeição estética da sua poesia. Esse tipo de linguagem resgatava o racionalismo, desviando-se da emotividade e do idealismo proposto pelo romantismo. A poesia parnasiana utilizava vocabulário refinado, clássico e impessoal na busca do culto à forma. Com o uso de recursos como a metrificação e a versificação, o poeta parnasiano expressava suas observações no formato de rimas raras, ricas e perfeitas. Parnasianismo, autores e obras Portugal. João Penha, rimas, Gonçalves Crespo, miniaturas, Antônio Feijó, líricas e bucólicas. Cesário Verde, o livro de Cesário Verde. Autores e obras Brasil, Olavo Bilac, poesias, Raimundo Correia, versos e versões, Alberto de Oliveira, sonetos e poemas, Vicente de Carvalho, Adentias e Francisca Júlia, mármores. Momento histórico, simbolismo. O movimento simbolista surge nas últimas décadas do século XIX, na França, no momento em que o continente europeu assistia à ascensão da burguesia industrial. O capitalismo se fortalecia com a Segunda Revolução Industrial, permitindo a industrialização de diversos países. Esse processo de industrial foi alavancado pela unificação da Alemanha em 1870 e da Itália no ano seguinte. Por outro lado, esse progresso capitalista gerou uma grande desigualdade social, levando à insatisfação dos trabalhadores mais pobres. Por fim, todos esses fatores irão desencadear a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918, no início do século XX. O progresso do capitalismo, o aumento das desigualdades sociais, a disputa dos interesses econômicos e políticos de algumas potências europeias, o imperialismo e o neocolonialismo alavancados pela industrialização. Diante de todo esse panorama, o movimento simbolista surge para desafiar o cenário opondo-se às concorrentes materialistas, cientificistas e racionalistas que vigoravam, negando a realidade objetiva. Além disso, ele vem apoiar a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico e científico. No final desse século, levantou-se a hipótese de que o homem julgava o homem como elemento inferior, devido ao progresso da indústria, não o libertando e tampouco potencializando suas qualidades. Na época em que se desenvolveu o capitalismo, a industrialização estava se consolidando na cena mundial, e diversas descobertas científicas transmitiam a ideia de evolução da civilização. No entanto, isso acabou gerando muitos problemas sociais, como o aumento das desigualdades, o que levou os artistas a negarem a ideia do progresso. Na Europa, as séries materialistas racionalistas da segunda metade do século XIX não têm capacidade de responder ao que exige a realidade do momento, já que o progresso industrial da burguesia evoluía rapidamente, ocasionando a luta das grandes potências pelos mercados que consumiam e os que forneciam matéria-prima. No Brasil, o simbolismo na literatura tem seu destaque no poeta catarinense Cruz e Souza, negro, filho de escravos e com uma vida próxima da miséria. Ele construiu versos que se eternizaram nas características do simbolismo no Brasil. Como características do simbolismo temos a musicalidade, não temos análise social, busca a essência das coisas, as palavras têm vários sentidos, também temos o uso de reticências, misticismo e religiosidade também estão presentes, temos a pureza espiritual, o interesse pela morte, uma forte presença da cor branca, também temos subjetividade, pessimismo, individualismo e transcendência. A linguagem do simbolismo é criativa, espírita, subjetiva, sensorial, sensual, libertária, expressiva, misteriosa, musical e onírica. Nas obras possuíam elementos que demonstravam a grande fixação pelas estruturas dos poemas, como os sonetos.
A linguagem do simbolismo tinha o intuito de expor de forma subjetiva a visão dos autores, ou seja, era uma linguagem subjetiva. Além disso, é uma linguagem com fluidez, apontando sempre para a sugestão. O vocabulário era rico, com a adição de novas palavras, aspecto de musicalidade feito por meio de figuras de linguagem. A musicalidade é uma das principais características relacionadas à linguagem do simbolismo. Para empregar o ritmo e a musicalidade nas obras simbolistas, alguns recursos de linguagem faziam presente. Estes são os principais: sinestesia, aliteração, onomatopeia e assonância. Simbolismo, autores e obras Portugal. Eugênio de Castro, Cristianização da Morte e Horas Tristes. Camilo Peçanha, Clepsidra. Autores e obras Brasil. Cruz e Souza, Broquéis, Faróis, Últimos Sonetos, Afonso de Guimarães, Câmara Ardente, Dona Mística, Mendigos. Este trabalho foi realizado por Ana Clara, Bárbara, Brenda, Gabriele e Calma Monteiro. Esperamos que tenha gostado do trabalho, obrigada por assistir e até a próxima!